Renato, boa tarde. Sidney Marinho, da Litoral News. O que a gente tem mais ouvido falar nessa caminhada do seu time aqui é a capacidade de adaptação. E, claro, isso se deve muito ao teu trabalho, ao teu estudo, ao estudo da comissão técnica. A maioria talvez esperasse um adversário diferente, veio o Al Hilal, né? O que você está preparando? Você me disse desde aquele primeiro jogo lá em Nova York, né? Eu estou montando o time de acordo com o adversário, de acordo com o que vem, variando dos esquemas. O que a gente pode esperar desse Fluminense nesse duelo decisivo de amanhã, Renato? Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Bom, se chegaram porque eles chegaram por méritos, né? Da mesma forma que o Fluminense. Vai ser mais um jogo importante, um jogo difícil, um jogo bastante complicado para a gente, até porque eu assisti a partida deles contra o City. Treinamos, mais uma vez eu treinei bastante, mais uma vez eu estudei bastante o adversário, montei já minha estratégia juntamente com o meu grupo. Esperamos fazer mais uma grande partida, até porque o nosso objetivo é chegar numa semifinal, com todo o respeito ao nosso adversário, até porque é o objetivo deles também. Então, preparei da melhor maneira possível o meu time para enfrentá-los e eu espero que a gente tenha êxito. A gente sabe que é um jogo complicado, um jogo difícil, um jogo que pode ter 90 minutos, um jogo que pode ter mais 30 minutos, pode ter penalidades, enfim. O meu grupo está preparado em todos os sentidos e, como eu já te falei, eu espero que a gente consiga o êxito de superarmos mais esse adversário e chegar numa semifinal. E já te falei também, né, que eu preparei da melhor maneira possível, mas da maneira que eu preparei a minha equipe, da maneira que nós vamos jogar, aí vocês vão saber na hora do jogo. Renato, Bruno Cortes, Grupo Globo. Renato, a gente já viu o time jogando com 3 zagueiros, como no último jogo, o outro com 2 zagueiros, você mudando os jogadores também, rodando esses jogadores de acordo com o adversário. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é um elenco que o poderio financeiro do Fluminense não é tão grande quanto os adversários, por exemplo, que estão nessas quartas de final, nem é tão grande quanto a maioria dos que estão num patamar, de repente, um pouco acima em relação à grana no Brasil. Como é que você tem feito para conseguir ter tantas possibilidades de jogo mesmo dentro de campo, como a gente tem visto o Fluminense ter essas possibilidades aqui na Copa do Mundo? Bom, mas aí passa a ter o conhecimento da parte do treinador, né? Eu falo para vocês que a gente respeita todos os nossos adversários dentro e fora do campo. A gente sabe do poderio financeiro desses clubes, mas na outra coletiva também eu já falei para vocês que o futebol ele é decidido dentro do campo. E aí o que vale são as atitudes. Eu conheço muito bem o meu grupo, conheço cada característica de cada jogador, o que eles podem, o que eles não podem colocar dentro dos 90 minutos. O que vale mesmo é as conversas que eu tenho tido com eles. Eles têm me passado uma confiança muito grande também. Da maneira que eu armo sempre o meu time, eu troco ideias com alguns jogadores para ver se eles estão se sentindo bem naquele esquema. E a gente tem 2, 3 esquemas. A gente já trouxe uns 2 lá do Brasil, fizemos mais um aqui no último jogo com 3 zagueiros. Enfim, a gente tem o respeito pelo nosso adversário e o esquema que eu montei para amanhã é da maneira que eu acho que a gente pode se dar melhor, porque a gente sabe que o nosso adversário joga muito em contra-ataque, tem muita velocidade. Eu assisti o jogo deles, como falei, contra o City, analisei bem e desta forma procurei armar a minha equipe. E se vai dar certo ou não, eu não sei. A gente sempre procura treinar para que a gente possa neutralizar da melhor maneira possível nossos adversários e que nós possamos ter sucesso. É dessa maneira que a gente pensa e dessa maneira que a gente vai enfrentá-los amanhã. Olá, Daniele Micheli, Italia Mediaset. Quanto la motiva il confronto con Simone Inzaghi, que ha jugado 2 finales de Champions League en los últimos 3 años? Y le pregunto si hay un equipo favorita para mañana o es 50-50. Não tenho tradutor, mas eu entendo italiano. Desculpa. É um jogo difícil para a gente, é difícil para eles também. Ele já está fazendo um bom trabalho na Itália, agora está fazendo um bom trabalho aqui. Pode ter certeza que vai ser um bom duelo também fora do campo.
Mas como você mesmo falou, na minha opinião também tem 50% para cada lado. Se os dois times chegaram, se os dois clubes chegaram, porque qualquer um dos dois tem condições de passar. Nós enfrentamos a Inter, eles enfrentaram o City, 2 jogos duríssimos, tanto para a gente como para eles. Então, se os dois passaram, os dois têm méritos. Agora a gente vai medir forças. É lógico que eu trabalhei bastante no meu grupo para que a gente possa chegar numa semifinal, que é o objetivo dele também. Pode ter certeza que ele está trabalhando no grupo dele. É como eu falei, vai ser um grande duelo e tenho certeza que qualquer um que passar vai representar bem, porque nós passamos de um adversário muito difícil, que é a Inter, e eles também passaram de um adversário muito difícil, que foi o City. Renato, no último jogo, uma imagem que marcou muito foi o abraço que o Thiago Silva deu em você, né? Foi um abraço bem apertado. E vocês passaram por bastante coisa juntos no Fluminense, 2007, 2008 e agora 2025 com essa campanha incrível no Mundial de Clubes. O que isso significa para vocês? O que aquele abraço significou para vocês dois hoje no Fluminense? Acima de tudo, a amizade, né? Que prevaleceu nesses anos todos, a admiração que um tem pelo outro. Eu não canso de ver o Thiago Silva jogar. É um líder dentro do campo, é um treinador dentro do campo, dentro do Salacim. É bonito de vê-lo jogar, é bonito ele conduzir o time dentro das 4 linhas. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo, né? Lá atrás, pelo menos na minha opinião, a gente fez tudo certo. Infelizmente perdemos aquela Libertadores. Depois de alguns anos a gente se encontra novamente aqui no Fluminense. É um prazer trabalhar com ele. Ele tem nos ajudado bastante pela liderança dele e vou até mais além, que na minha humilde opinião é um jogador de seleção brasileira ainda, por tudo que ele representa. Eu espero que amanhã ele possa fazer mais uma vez uma grande partida, conduzir o time dentro das 4 linhas, que nós possamos ter sucesso e continuarmos dando alegrias para o nosso torcedor. Eu tenho certeza que o nosso torcedor está bastante feliz lá no Brasil. Os torcedores que estão aqui estão de parabéns também por ter nos dado essa força imensa até então. E o nosso prazer vai ser conduzir aí o nosso time para a próxima fase, dar de presente para a nossa torcida, continuar dando alegrias, que esse é o nosso trabalho. Hello, Renato. Derek Ray, working for the HBS World Feed. I have a question for you about possession, but also playing without the ball. In the game so far here at the Club World Cup, Fluminense have often had less possession than the opponent. It worked very well against Inter in the last round. You mentioned that Al Hilal are particularly strong on the counter-attack. They showed that against Manchester City. In a situation like that, is there a temptation to think that maybe it would be advantageous for the opposition to have the ball and to concentrate on being compact without the ball, as you were against Inter? Thank you. Bom, a gente sempre trabalha com a bola. Eu faço com que o meu time jogue. Eu gosto dessa posse de bola e sem a bola, obviamente, a gente marca forte. Eu acho que os 2 melhores exemplos foi diante do Borussia e diante da Inter também. A gente sabe do potencial do nosso adversário, eles gostam do contra-ataque, eles têm bastante velocidade, por isso que eu estudei bastante eles, procurei armar o esquema para que a gente pudesse neutralizar esse tipo de jogada deles. Agora, de maneira alguma, eu vou deixar de jogar. É dessa forma que eu gosto de trabalhar com meus jogadores, é dessa forma que eu gosto da posse de bola, mas sempre com objetividade, sempre em busca do gol. E é óbvio que sem a bola a gente vai marcar, vai procurar tirar os espaços do nosso adversário e principalmente dando espaço para eles. Eu acho que é ali que o City teve problemas com eles, porque deu bastante espaço, é o que eles gostam de fazer, é da maneira que eles gostam de jogar. E dessa forma que eu treinei meu time, para que a gente pudesse dar o menos espaço possível para que eles possam nos contra-atacar. Renato, boa tarde. Marcelo Neves, do Esporte.com. Você, pegando um pouco no gancho da pergunta da Sharon, mas falando não sobre o abraço, mas sobre a cena da orientação tática que você e o Thiago Silva deram no jogo contra a Inter de Milão. Chamou muita atenção. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Estou te escutando, mas fala um pouco.
a cena de você e o Thiago Silva conversando sobre orientações táticas para a equipe no jogo contra a Inter de Milão. Aquilo chamou muita atenção e eu queria que você falasse também sobre isso, sobre como foi aquela cena e como é ter um jogador tão inteligente taticamente como o Thiago Silva, que é quase uma extensão sua dentro de campo. Isso é importante para o treinador ter esse tipo de jogador, ou jogadores, entendeu? Às vezes o capitão não é só aquele que usa faixa, às vezes alguém tem que usar faixa, e ele é um exemplo disso, mas tem outros jogadores que são líderes, que ajudam bastante também. Cara, eu troco bastante ideias com o meu grupo. Ontem mesmo, no vídeo que eu passei para eles, eu conversei bastante com eles e eu dou essa liberdade para o meu jogador. E citei, inclusive, esse exemplo do Thiago. O treinador ele não vê 100% o jogo. Daqui a pouco um jogador está sentindo algo diferente dentro do campo, que ele está vendo, que ele pode colocar e nos ajudar. Foi o que o Thiago Silva fez no último jogo. Eu vou analisar ali na hora e ver se é bom para o time, não. Eu analisei na hora e vi que era a melhor opção. Tanto é que nós sacrificamos o Everaldo por um lado, marcando o lateral adversário, e o Lima por outro lado, marcando o adversário também, uma linha de 5-4-1 e deixando o Arias que estava cansado por dentro. Então, no momento, eu não tinha pensado nisso, porque eu tive que sacrificar 2 jogadores que não são da posição, mas tudo em prol do time. Ali nós tínhamos que fechar os espaços do adversário, que estava jogando muito pelos lados. Então, o treinador, como que eu falo, eu tenho a minha comissão, tenho os jogadores dentro do campo que são inteligentes, e daqui a pouco um jogador vê um problema, que de vez em quando isso acontece, vem na beira do campo e fala de um problema que está acontecendo dentro do campo, eu procuro corrigir, entendeu? É importante se ter esse tipo de jogadores, dessa liderança dentro do campo, que qualquer treinador no mundo, ele não vê o jogo 100%. Às vezes quem está lá dentro enxerga uma coisa que o treinador não está vendo. Então é por isso que é importante ter esse tipo de jogador dentro do campo, dessa liderança para trocar ideias e a gente ajeitar da melhor maneira. Porque eu sempre falo para eles, eu monto o esquema de jogo, treino os jogadores e pergunto, acima de tudo, se eles estão conscientes, se eles estão felizes e se estão aptos a jogarem daquela forma, porque não adianta nada montar um esquema se os jogadores não estão gostando daquele esquema. Eu vou muito pelo que os jogadores gostam. Até então, todos os esquemas que eu montei, eles gostaram, apesar do pouco tempo que a gente tem para trabalhar. Eles se deram bem no esquema, neutralizamos bem nossos adversários e a gente tem conseguido os resultados que tem nos interessado. Renato, aqui no fundo, Monique Danello, TNT Esportes. Eu queria falar um pouquinho sobre outro componente do jogo, né, que é a parte emocional. Ontem nós fomos impactados com aquele vídeo do Thiago nos bastidores, né, falando no vestiário para o grupo sobre a história do padrinho dele e o quanto é importante viver o agora, né, não deixar as oportunidades passar. E acho que hoje a gente foi impactado com essa mesma mensagem de uma outra forma, com um acidente que aconteceu com o Diogo Jota e que, no fim das contas, faz a gente refletir sobre a mesma coisa que o Thiago falou ontem. Eu queria que você contasse pra gente o quanto você acha que esse discurso impactou na postura do teu time, se esse é um pouco o pensamento, esse viver o agora é o que fez a gente ver um Fluminense talvez desfrutando, se divertindo dentro de campo contra a Inter, que foi um pouco do que os seus jogadores falaram depois do jogo. Obrigada. Bom, acima de tudo também meus sentimentos à família desses 2 garotos, né, que foi uma coisa muito triste que aconteceu. Eu costumo falar assim para as pessoas, eu falo isso inclusive para minha filha também, que na vida a gente só tem um pai e uma mãe, e a gente precisa valorizar muito os nossos pais. E o que o Thiago falou foi importante também, que ele deu um recado que eu aprendi também, a gente aprende com os jogadores também. A gente precisa viver dentro do possível, lógico, dentro das regras, imensamente nossas vidas. Então, se hoje nós estamos vivendo esse momento maravilhoso, esse momento mágico do Fluminense, a gente precisa continuar entrando na história do clube. E se entra na história do clube conquistando. Então nós temos mais uma oportunidade amanhã de colocarmos nessa Copa do Mundo o clube numa semifinal dos melhores times do mundo. Então a gente precisa sim viver esse momento, a gente precisa ter essa entrega, porque eu já falei para eles, a gente não sabe quando nós vamos ter uma outra oportunidade, se é que nós vamos ter essa oportunidade. Então a entrega ela tem que ser 101%.
Não pode ser só 100. Com todo o respeito ao nosso adversário, é viver esse momento. E viver o momento é continuar sendo feliz, é você ter essas atitudes dentro do campo. Não pode ficar dentro do vestiário. Essas atitudes os jogadores têm que ter dentro do campo. E eles vêm tendo. E eu espero que amanhã a gente possa estar numa tarde muito feliz novamente e que a gente consiga esse objetivo e que a gente continue sonhando esse sonho de uma maneira maravilhosa como a gente tem sonhado. Dando aquí, buenas tardes, Marcelo Benedetto de DirecTV. Le quería preguntar cuáles son las razones que entiende que le permitieron llegar a Fluminense hasta acá, las virtudes, y si considera al PSG como el mejor equipo del mundo. A última, no final do... Era si considera el PSG como el mejor equipo del mundo. A melhor equipe do mundo é o que ganha. O melhor esquema do mundo é o que ganha. PSG realmente, sem dúvida alguma, é um grupo, um time, um clube fortíssimo em todos os sentidos. Mereceu, inclusive, ganhar a Champions. Mas aquilo que eu falo, o dinheiro ele é importante, mas dentro do campo o futebol ele é decidido dentro das 4 linhas. Não adianta ficar falando do PSG aqui agora, nós temos um adversário dificílimo amanhã. Mas no momento que você consegue conquistar uma Champions, sem dúvida alguma, você fica no topo. Então nós temos outros grandes clubes também no mundo que jogam um grande futebol. Atualmente, por ter ganho a Champions, sem dúvida alguma, o PSG está no topo. Mas isso não o credencia como pode ser para vocês o favorito para ganhar a Copa do Mundo, mas tem muita coisa ainda pela frente. Então eu penso mais no momento do meu time agora, buscar essa classificação para uma semifinal e passando de fase para ver quem a gente vai enfrentando, entendeu? Às vezes ele pode ser, no momento, o melhor time do mundo, junto com o Bayern, junto com o Real Madrid, com o City, mas muitos clubes grandes ficaram pelo caminho. Então a gente precisa valorizar quem está nessas quartas. E nessas quartas, no momento, o Fluminense também está. E eu costumo falar que o Fluminense, perante esses clubes todos que estão aí, é o patinho feio. O patinho feio que eu digo em termos financeiros. E nós estamos chegando, nós estamos mostrando a nossa força. E eu espero que amanhã a gente também continue mostrando a nossa força e que nós possamos chegar numa semifinal. Alô, Renato, Diogo Dantas, Jornal Globo. Você que viveu grandes decisões, assim, a gente, nesses momentos, costuma ver jogadores fazendo a diferença, né? Queria que você falasse, você falou do cansaço do John Arias, qual a importância desse jogador para um jogo grande? Ele está bem, ele está consciente da importância dele, você tem feito com que ele possa, tem a questão coletiva ali, mas ele possa fazer essa diferença que ele tem feito. Qual é essa diferença que ele faz, na tua opinião? Bom, ele a cada partida ele tem jogado melhor. Eu digo que ele estava um pouco cansado no último jogo, que ele correu bastante e devido ao sol também. E eu escolhi deixá-lo por dentro, naquela situação que eu conversei com o Thiago ali, abri o Lima, que sacrificou um pouquinho, que é na posição dele, da mesma forma que o Everaldo, porque foram 2 jogadores que vieram do banco. Então eles estavam mais descansados. Não adianta eu pedir numa hora dessa que o jogador está bastante desgastado, no caso o Ares, naquela partida, que ele tinha corrido bastante também com o Cano, na parte tática, e colocá-lo ali e de repente ele não conseguir desempenhar o papel que deveria desempenhar, porque o lateral estava vindo toda hora, justamente pelo desgaste. Então eu coloquei ele por dentro, preocupando o zagueiro deles, e abri o Lima e o Everaldo. Mas ele já teve esses dias, ele já conseguiu se recuperar, e eu tenho certeza que amanhã ele vai estar 100%, até porque eu acho que ele é o único jogador que, juntamente com o Fábio, o Freitas, se eu não me engano, que jogou todos os jogos e todos os minutos. Então, realmente, a cada 3, 4 dias você em campo, o desgaste do jogo, psicologicamente, desgaste das viagens, não tendo muito tempo para a recuperação, realmente tem horas que tem que se pensar de uma melhor forma, ou tirá-lo do jogo. Não adianta você ter um jogador que desequilibra dentro do campo, mas de repente que não está conseguindo mais correr. E até porque de repente pode ter uma lesão. Mas vamos ver da maneira que ele se comporta amanhã. Ele vem se comportando muito bem, tem nos ajudado, tem feito a diferença, e é dessa forma que eu espero que ele esteja amanhã também. Ferrou.
Tô brincando. Me enrolou a língua até do intérprete. Vai lá. Hello, Renato. Hello, Renato. This is a blessing from Arabian newspaper. You are one of the most important. Escuta. Não tem intérprete, não tá. Fala, vê e passa para mim. Lo que piensas de los brasileños que juegan en la posicionado do Napoli? São grandes jogadores que têm ajudado bastante o time deles. Eles têm feito a diferença. Eu vi a última partida, são jogadores inteligentes. Temos o lateral, inclusive, que é jogador de seleção brasileira. E, sem dúvida alguma, são conhecedores do futebol brasileiro, que, sem dúvida alguma, vão ajudar bastante o treinador deles em relação ao nosso time. E, como eu falei, jogadores jovens que têm feito a diferença e têm ajudado bastante o time deles. Aqui, Renato, da Casa TV. Amanhã você vai completar 20 jogos com o Fluminense nessa tua passagem. Eu queria que você falasse, agora durante a competição, pensando na trajetória do Fluminense, empate contra o Borussia, vitória contra a Inter, chegando às quartas de final, o que essa trajetória trouxe para o grupo que quando você chegou, você não enxergava, seja tático, seja algum destaque individual, seja mental dos jogadores, o que essa vivência intensa de Copa do Mundo de Clubes está trazendo? Obrigada. Trouxe bons fluidos em todos os sentidos. Parte física, parte técnica, parte tática, que a gente aprende bastante também aqui fora. Deu para juntar ainda mais o nosso grupo, deu para conhecer 100% todas as características dos meus jogadores, porque no momento que eu cheguei no Fluminense era um jogo a cada 3 dias, uma loucura, sem ter tempo para treinar direito, em 3 competições. E aqui a gente costuma falar lá no Brasil que o treinador, quando muitas vezes coloca o apito na boca, o jogador já está tomando banho. O treinador chega no vestiário, o jogador já está dentro do carro indo embora. Aqui não, aqui ele tem que ficar. Aqui não tem para onde correr, ele tem que ficar com o grupo. Então isso é importante, né? Porque a gente cria um laço familiar praticamente. Alguns deles, inclusive, estão com as famílias aí, eu tenho liberado para que eles fiquem com as famílias, com os filhos, e isso é importante também, essa convivência. Então, você estando com o teu grupo aí praticamente no próximo dia 6 agora, se não me engano, vai fazer um mês, é importante, a gente aprende bastante coisa, eu aprendo bastante com eles também, da mesma forma que eles aprendem comigo. Então, essa convivência ela é fundamental, se torna uma convivência, como já te falei, familiar, e faz com que essa amizade toda, eu falo isso para eles, eles levem essa amizade que eles têm entre eles lá para dentro do campo. Então, já que eles são amigos, eles têm essa amizade um pelo outro, que eles se ajudem dentro do campo. E isso tem dado certo, porque eu posso falar isso porque eu vejo eles nos treinamentos brincando, se abraçando, no vestiário se abraçando, brincando, e no jogo tendo aquela entrega. É essa entrega que eu quero deles, esse foco no trabalho que eu quero deles, essa concentração que ela é necessária. Eu falo para eles, não pode dar um mole para o adversário, seja 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, que se der mole, as coisas acontecem negativamente. Então, eu profissionalmente estou crescendo bastante nesse sentido, pode ter certeza, porque aqui fora você escuta, lê, enfim, você aprende muita coisa. E dessa mesma forma que eu procuro passar para o meu grupo. Então, essa evolução ela é em todos os sentidos para todos nós. Essa Copa do Mundo tem feito muito, muito bom. Muito bom, pode ter certeza, não só para a comissão técnica, para o grupo de jogadores, o amadurecimento, a gente amadurece com o tamanho de uma Copa do Mundo dessa, enfrentando grandes adversários na parte técnica, na parte tática, entendeu? E o bom de tudo isso que a gente vem conquistando frutos. Oi, Renato, boa tarde, Érico Faria, TV Globo, Sport TV. A gente sabe que o Al Hilal é um time de investimento bilionário, né? Mas mesmo assim, você imagina amanhã um nível de enfrentamento do Fluminense como se fosse times fortes do Brasil, da América do Sul, um jogo típico de Brasileirão, de Libertadores,
ou por conta desse investimento você já acha que o Al Hilal já está mais próximo, por exemplo, de um time europeu e que jogue de maneira europeia, digamos assim? Obrigado. Bom, condições financeiras eles têm, né? É só ver os números. Agora eu volto a repetir, o futebol ele é decidido dentro do campo, dentro das 4 linhas. Você vê que eles têm 3 brasileiros lá, nós estamos aí sempre com dificuldades na parte financeira, quando essa parte para eles sobra. Então a evolução deles tem sido muito grande, não sei até que ponto, se for comparado a um clube europeu. Fora do campo, com certeza, até mais se bobear. Mas dentro do campo ainda não chega a ser um PSG, um Madrid, um City, mas você vê que no último jogo, eu assisti todo o jogo, eles fizeram uma grande partida contra o City. E se você fizesse uma aposta, dificilmente alguém iria apostar neles. E eles mereceram a vitória, porque eu vi o jogo. Eles jogaram muito bem, souberam jogar aquele jogo. Talvez, na minha opinião, o City tenha menosprezado um pouco eles, achando que poderia ganhar a partida a qualquer momento. E quando de repente eles acordaram, já era um pouco tarde. Então é isso que eu passei para o meu time também. A gente não pode, seja qualquer adversário, a gente nunca pode menosprezar. A gente tem que estar focado, ligado o tempo todo, respeitando eles, porque se eles chegaram, eles não ganharam o jogo do City e acharam um gol por 1-0. Eles fizeram 4 gols no City e não é fácil, não é mole. Então o adversário deles tem todo o respeito. Pode ter certeza que eles vêm crescendo bastante também nessa competição. E amanhã, sem dúvida alguma, pode ter certeza que vai ser um grande duelo. Um grande duelo que eu digo é dentro do campo, eles têm o objetivo de chegarem numa semifinal, da mesma forma que a gente. Fora do campo eles não nos atropelam, mas dentro do campo são 11 contra 11. Fora do campo, que eu digo, nos atropelam em termos da parte financeira. Renato, aqui à sua direita, aqui em cima, Pedro Ivo da ESPN, tudo bem? Me chama a atenção quando você fala agora fora do campo eles nos atropelam, nós somos o patinho feio, imagino pelo investimento, mas onde você, Renato Gaúcho, se vê nesse debate mundial de treinadores? Hoje, entre os 8 melhores do torneio, uma medição de forças aqui de futebol, seja sul-americano contra outros continentes, contra o europeu, onde você se enxerga? Porque muito esse debate onde está o técnico brasileiro, o treinador sul-americano no contexto mundial. Você se vê depois dessa campanha até aqui? Eu não me vejo nessa campanha aqui, eu me vejo sempre muito forte. Eu vou explicar por quê. Porque muita gente, eu falo assim, no bom sentido, o patinho feio, que o Fluminense não tem o dinheiro desses grandes clubes, a gente tem um grupo que eu confio bastante. É lógico que o nosso grupo, também não vamos mentir, não tem a qualidade de muitos times fortes aqui fora. E o Fluminense está numas quartas. Aí muitas vezes eu gostaria de me colocar no lugar desses treinadores aqui fora. Eu não vou citar o nome dos clubes, mas os 4, 5 grandes clubes do futebol mundial, com tudo que eles têm e com o plantel que eles têm, podendo mudar o esquema toda hora, a qualidade imensa. Às vezes, muitas vezes você não sabe se o treinador, o jogador que está dentro do campo é o titular ou se o titular é aquele que está no banco, justamente pela qualidade. Então aí sim é bom de se trabalhar. Aí sim se torna fácil de se trabalhar. Aí muitas vezes, como eu te falei, eu gostaria de estar no lugar de um treinador desse, com essa qualidade toda, e gostaria, com todos os méritos deles, que eu admiro todos eles, mas eu gostaria que um treinador desses, que são considerados os melhores do mundo, muitas vezes vem treinar um time que eu estou treinando no Brasil. E dá resultado. E dá resultado. Porque muitas vezes, infelizmente, aí é uma crítica até construtiva, a imprensa brasileira, ela não valoriza muito o treinador brasileiro. Essa que é a realidade, não são todos. Gosta de valorizar muito um gringo. Eu queria ver um gringo fazendo o trabalho que eu estou fazendo no Fluminense. Tem que estar na seleção brasileira, é demais, é muito bom, os brasileiros estão aprendendo. Esse seria o discurso. Mas quando é um treinador brasileiro, essa que é a realidade. A realidade, então, a tua pergunta foi muito boa. Eu gostaria de estar uma temporada no lugar de um treinador desses grandes clubes considerados na Europa, e eles virem treinar, no caso, hoje, o Fluminense de patinho feio, e dar resultado. Aí você vai ver quem é o bom.
Aí você vai ver quem é o bom. Só isso gostaria de falar, porque tem muita gente, né, que acha que, não sei, está acontecendo, não sei até onde que vai, não é tudo isso. Não é tudo isso sim, tem que valorizar o treinador brasileiro, entendeu? Se as pessoas não me valorizam, eu tenho que me valorizar. Porque se você for ver meus trabalhos em todos os clubes, sem os cofres cheios, eu sempre dou resultado. Então alguma coisa eu devo ter, né? Próxima. Thank you, everyone.